Muito bem, nação. Vamos ver o que o Sport TV News trouxe sobre os últimos preparativos do Mengão para o grande Fla-Flu que vai acontecer amanhã no Maracanã, às 19h30 da noite. Deixe o seu like aí no nosso vídeo, diga de onde você é do Brasil, coloque no seu comentário aí. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Maranhão, eu sou do Paraná, eu sou do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais. Vamos fazer o censo da nação para nós termos aí uma noção de a grandiosidade que o nosso Mengão tem. Então vamos ver o que os jornalistas falaram no programa Sport TV News do Sport TV. Os créditos estarão na descrição do programa aí. Vamos ver o que eles trataram do nosso querido e grandioso Mengão. Vamos acompanhar. Fica agora o Fluminense sem o John Ares, a sua principal peça aí desse time nos últimos anos, e agora já deu adeus oficialmente ao Fluminense. Agora vamos às notícias do Flamengo. E quem conta tudo pra gente é o Juliano Lima. Diz aí, Juliano. Fala, Roberto, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Sport TV News. Amanhã tem Fla-Flu aqui no Maracanã e o Flamengo tem mudanças para esse jogo. O Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Wallace Yan deve ser substituto. Inclusive, o Wallace Yan recebeu um reajuste salarial do Flamengo. Está valorizado o garoto. Na defesa, o Léo Pereira, que ficou no banco de reservas contra o Santos, entrou no decorrer da partida, deve começar jogando contra o Fluminense. Sobre o Wesley, lateral direito recebeu uma nova proposta da Roma da Itália, 25 milhões de euros, o equivalente a 160 milhões de reais e mais 32 milhões de reais em metas previstas no contrato. A negociação está bem encaminhada. O Pedro deve ser relacionado depois de 2 jogos. Foi barrado por 2 partidas pelo técnico Felipe Luiz. Inclusive, o treinador recentemente criticou o desempenho do Pedro nas atividades no Ninho do Urubu. Mas essa semana ele melhorou o desempenho dele nas atividades. Portanto, ele deve ser relacionado na partida de amanhã contra o Fluminense aqui no Maracanã. Valeu? Um abraço! Valeu, Juliano. Obrigado. Até porque, né? Piorar não dava, né? Do jeito que o Felipe Luiz falou que foi a semana anterior do Pedro, para fazer pior, tinha que fazer muito esforço. E o GPS não estava apontando tanto esforço assim. Então, Pedro aí com a possibilidade de voltar. Mas, sejamos sinceros, eu acho que volta para ser banco, né, nesse momento, porque deu uma queimadinha no filme dele ali com o treinador, né? Eu acho que seria muito estranho, né, se o Felipe Luiz dá uma... Ele dá uma radiografia de como estava o Pedro na semana passada. Era tão abaixo do que se espera que ele teria que fazer uma semana, né, fazer mágica para conseguir atingir um nível. Acho que essa sacudida que o Felipe deu pode ter acendido no Pedro ali alguma luz ali para ele retomar a carreira, o controle. Mas acho que ele tendo condições mínimas, ele é um jogador que o Flamengo não pode, de quem o Flamengo não pode abrir mão. Mas eu acho que ele, se voltar, seria no banco mesmo, até porque tem outras opções, e uma delas é o Wallace Yan, que foi citado aí pela reportagem do Juliano. Neste momento, o Wallace Yan, eu acho que ele está pedindo uma oportunidade, pedindo passagem para ter uma oportunidade. É um jogador que não fez 2 gols em Copa do Mundo. Né? Então, é um jogador que não se assusta com um jogo grande. E poderia ter aí no Fla-Flu uma oportunidade boa de começar. O Wallace Yan é interessante porque eu acompanhei muito ele na base do Flamengo. Ele é um jogador que consegue fazer o corredor do lado direito, o corredor do lado esquerdo, atuar centralizado atrás do atacante de referência. E ele também fez atacante de referência na base. Então, de todas as posições do ataque possíveis, ele consegue se adequar a todas elas. Foi um dos destaques da campanha do título da Libertadores Sub-20 em 2024. Em 2025 ele já não estava mais na campanha do título, né? Já estava servindo aos profissionais. Mas é um jogador interessantíssimo para se acompanhar. Na questão do Pedro, que você perguntou para o Gonzalez... do Wallace Yan? Fale. Ele é largo, ele tem sorte, ele tem estrela. Parece que a coisa acontece para ele, cara. A bola bate, fulano, ciclano, não sei o que, sobra para ele e limpa, cara. Ter isso é raro, cara. A gente viu o Gabigol muitas vezes decidindo jogos no Flamengo assim. Ter isso não é para qualquer um. E com ele parece que tá acontecendo. Parece que o negócio tá brilhando para ele ali para dar certo, cara. É porque eu nunca vi ninguém falar na televisão esse adjetivo, que ele é largo. Sortudo. É por isso que me tirou uma risada. Expressão do futebol. Mas voltando aqui à pergunta que você fez do Pedro pro Gonza,
Acredito também que ele vai ser relacionado, porém, no banco de reservas, porque não adianta você apenas fazer uma semana intensa de treinamentos. Você tem que fazer uma semana intensa de treinamentos e você tem que ser testado com as dinâmicas do time titular. Então, acredito eu que tenha faltado isso para o Pedro, para ele poder entrar como titular. Pode ser que ele comece um trabalho agora, voltando aos poucos ao time do Flamengo, para que ele readquira a posição dele titular, caso o Pedro continue se dedicando nos treinamentos. E bom lembrar, né, que os dois times vêm de derrotas no meio de semana. O Flamengo perdeu para o Santos, jogando na Vila Belmiro, 1-0, gol do Neymar, que a gente já viu aqui. E o Fluminense vimos também a derrota que teve para o Cruzeiro, jogando no Maracanã, era a despedida do John Arias da torcida. Perdeu por 2-0, mas que tá difícil também segurar o Cruzeiro. Por mais que o Fluminense tenha aquela mística da Copa do Mundo, de times azuis e tal, o Cruzeiro tá difícil de segurar no cenário nacional. Falar um pouquinho dessa possível saída do Wesley também, né? Um jogador que vem despertando interesse muito grande no futebol europeu, a Roma cada vez mais forte. Já teve uma proposta negada também na última semana, mas parece que agora decidiu abrir um pouco mais os cofres para contar com o lateral do Flamengo. O Flamengo tem algumas opções, né, para o lado direito. A principal delas é o Varela, que inclusive tem feito a esquerda, que está todo mundo machucado. Mas é um jogador muito agressivo, que vai fazer falta para esse Flamengo também, caso de fato tenha confirmado a sua saída, né, Gonza? Sim, faz falta porque o Flamengo já tem o Flamengo tem um tipo de jogo estruturado para explorar a característica do Wesley. Mas nesse caso, até por ser um jogador de defesa, um jogador muito jovem, que você ainda não tem aquela certeza absoluta do que vai acontecer, eu acho que o valor que o Flamengo pode conseguir com ele não é para recusar. Porque se você pensar assim, o Wesley é um jogador que, se você tem espaço para ele atacar, fantástico, né? Esquece, é o melhor do país. Ele é um touro, né? Se a Roma tiver esse tipo de jogo, ele pode brilhar. Agora, se você pega um time que já é mais fechado, em que ele tem que construir a jogada, aí a performance já não é que seja ruim, mas não é tão decisivo. E defensivamente a mesma coisa. Né? O Wesley, normalmente, quando o Flamengo é atacado, ele precisa muito de ter uma dobra ali, porque, em geral, ele tem alguns problemas, às vezes ele se afoba um pouco. Agora, é um jogador que já chegou à seleção brasileira. Então já mostrou o seu valor, tanto que o clube europeu quer contratar, mas eu acho que os valores sendo divulgados aí, acho que o Flamengo tem condição de fazer uma reposição e pode dar uma tranquilidade ao Varela, que depois de um início meio ali, que não estava ainda se adaptando, mas ele... Os antigos diziam claudicante. Isso. Boa. Pronto. Claudicante. Outro adjetivo maneiro que você arrumou hoje. Claudicante. Ele agora se achou. Acho que ele merece ser titular. Pronto. Bom, e como opção para o Flamengo também, não basta dizer que tem o Danilo, né? Que pode jogar em qualquer uma das duas laterais, pode jogar de zagueiro, como tem jogado recentemente, para se adaptar aí nesse primeiro momento que o Flamengo está sem nenhum dos três laterais esquerdos e pode perder também o seu lateral direito titular para um futuro próximo. Antes da gente encerrar o nosso news aqui, eu queria só que você desse um pitaquinho, Raed, sobre esse Flamengo de Felipe Luiz. Vai se recuperar nesse final de semana? É um Flamengo que tem um padrão de jogo. O Fla-Flu é complicado, né? É difícil traçar prognóstico, né, desse jogo, cara. Ele perguntou, ele respondeu, olha, o Veloso fazendo tudo, é claudicante, é isso. É só pra não te deixar enfurada, falar, toma aí, me dá um placar aí, que é muito difícil o Fla-Flu. Que nem você fez comigo, né? O que vai acontecer hoje no Vasco e Grêmio? Não, sendo bem sincero aqui, o Flamengo ele tem um padrão de jogo muito bem definido com o Felipe Luiz. Agora, como o Fluminense vai enfrentar esse Flamengo, é que vai dizer se o Flamengo vai ser dominante nesse padrão que o Flamengo tenta colocar e impor aos seus adversários. Vai ser um jogão de bola. Isso eu posso garantir para vocês que vamos esperar um jogão de bola entre Flamengo e Fluminense amanhã, encerrando a rodada 15 do Campeonato Brasileiro. E lembrando que já começa tudo de novo na quarta-feira. Chance de novidade atrás de novidade nesse recomeço, essa retomada de Brasileirão. Gonza, obrigado. Chegou a hora. Isso aí, valeu, nação. Terminamos mais um vídeo aí, mais um trabalho. Que você possa deixar o seu like,
que você possa se inscrever também no nosso canal, ativar o sininho, que isso nos ajuda muito, tá bom? Deixe seu comentário aí também, de onde você é do Brasil, se você é do exterior. Uma coisa eu sei, você é muito bem-vindo e você está em casa, tá bom, nação? Saudações rubro-negras, até a próxima. Um abraço.